palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra de amor. O mundo ainda vai viver tua palavra de amor. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram-lhe por ela. Inclinando-se sobre ela, ordenou ele a febre e a febre a deixou. Ela levantou-se imediatamente e pôs-se a servi-los. Depois do pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diversas molestias os traziam. Impondo-lhes as mãos, os sarava. De muitos saíam os demônios aos gritos, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Mas ele repreendia-os severamente, não lhes permitindo falar, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao amanhecer, ele saiu e retirou-se para um lugar afastado. As multidões o procuravam e foram até onde ele estava e queriam detê-lo, para que não as deixasse. Mas ele disse-lhes: É necessário que eu anuncie a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, pois essa é a minha missão. E andava pregando nas sinagogas da Galileia. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Pode aplaudir a palavra de Deus. Se puder sentar, senta. Vamos fazer uma reflexão não tão prolongada sobre esse evangelho. Saindo Jesus da sinagoga, ele entrou na casa de Simão Pedro. Quem estava doente? A sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava com febre. E aí meus irmãos foram pedir a Jesus por ela. E o que é que aconteceu? Ela foi curada. Aí a gente vê, meus irmãos, o poder da intercessão. Que é intercessão? Intercessão é a gente se colocar diante de Deus por uma causa, por uma pessoa, por uma situação. Então saiba que nós podemos interceder. Você pode dobrar o seu joelho e pedir para o seu filho. Às vezes, a gente vê as pessoas ficar só dependendo de pessoas. E nós devemos confiar em Deus e saber ir a Ele pela força da oração. Você, mãe, tem um dom de cura. Se você não sabia, fique sabendo. Você, pai, tem um dom de cura. Ninguém melhor do que vocês para impor as mãos sobre os filhos de vocês e rezarem por ele. Vocês têm esse dom, essa graça. A bênção do pai e da mãe diz que é muito mais poderosa sobre os seus filhos, até mesmo do que a bênção do Papa sobre eles. Então veja que autoridade, que graça o Senhor deu. Então vocês podem se colocar na presença de Deus e pedir. Tem um movimento aí conhecido, as mães que oram pelos filhos. Que coisa linda. Um movimento só de mulheres mães que se reúnem juntas para orar pelos, se colocar na presença de Jesus. E desse colocar-se na presença de Jesus, aconteceu que outras mães também, sentindo o seu coração sangrar por dores semelhantes, se uniram a essa mãe e outras foram chegando
E aí, sem que elas tivessem a pretensão de nascer esse movimento, um grupo nasceu, esse movimento As Mães que Oram pelos Filhos. Tem presente na nossa cidade de Braz Santo, em ambas as paróquias, esse movimento. Temos também, meus irmãos, os grupos de oração da Renovação Carismática Católica, do qual eu faço parte. Os grupos de oração também nos levam a aprendermos a confiar em Jesus pela força da oração, para que nós possamos aprender nos nossos grupos de oração a entrar na presença desse Jesus, um Deus poderoso, um Deus vivo, que cura, que salva e que liberta. É bem verdade que nós, nas nossas dores e angústias, e até desespero, por algo que queremos alcançar, e quando se trata de filhos, esse desespero ele aumenta quando a gente quer que no nosso tempo aconteça a libertação. Mas saiba que nenhuma vírgula nas orações que a gente reza, ela passa em vão diante de Deus. Saiba que a sua oração que você reza por uma causa, Deus não é indiferente. E o melhor de tudo, meus irmãos, é que quando aquela graça ela atinge a pessoa, ela renova ela não age não somente no externo, não somente no físico, mas age também no interior. Tantas pessoas que alcançaram graças, e principalmente as que demoraram, tiveram não só curas físicas, não só libertações do álcool, da droga, de tantas coisas, mas tiveram a conversão, que é o mais importante. A pessoa que aquela mãe, pai ou outra pessoa rezava, ela não só foi atingida pela graça de Deus, que trouxe cura, como também se converteu, que passou a servir Jesus e a seguir Jesus. Foi assim que aconteceu com Santo Agostinho. Santo Agostinho, Santa Mônica, rezou uns dias 25, outros dias 30, eu sei que foi muitos anos. Santa Mônica rezou por Santo Agostinho. Santo Agostinho era rebelde, era dado aí os prazeres da carne, tanto que ele teve aí alguns filhos, ou foi um filho, né? A história diz um filho com uma empregada da sua casa, sem que ele tivesse casado. E a mãe rezava sempre Santa Mônica. E ela alcançou, depois desse tempo todo de oração, que o filho dela conhecesse Jesus. E ele teve uma conversão profunda. Ele se tornou um bispo da igreja e se tornou Santo Agostinho. A gente vê como a graça de Deus ela é grandiosa. Tem pessoas que às vezes dizem assim, quando se fala em santidade, né, a gente foge lá longe. Eu não sou santo, eu não sou santo. Ah, quem é santo? Os mais velhos, eles diziam assim, ah, comedor de feijão é santo? E eles pensam que os santos comiam o quê? Manjar do céu? Não. São Francisco, Santa Clara, São Sebastião, vai dizendo aí, Santo Antônio, o santo que você conhece, eles comiam a comida que nós comemos, o arroz, o feijão, mas se tornaram santos, certo? Porque a gente, meus irmãos, tem uma mentalidade que o santo, ele cai do céu já feitinho, a estátua já prontinha, seja de gesso, de borracha, de resina. Não, o santo é tirado do meio do povo, e aí se converteu, e tiveram vida heróica de entrega a Jesus Cristo, e por isso se tornaram santos. Tiveram exemplo de santidade, uma vida entregue. Santa Jeana de Beretta, uma santa que vocês não conhecem, eu creio que quem está aqui nunca ouviu falar. Quem ouviu falar de Santa Jeana de Beretta, levante a mão. Pronto, ela era uma médica, que ela atendia no seu consultório, era um amor de pessoa, essa médica. E algumas pessoas que não tinham condição de pagar a consulta, ela atendia de graça. Mas não era só isso em dar uma consulta de graça. Era o amor que ela recebia dos seus pacientes, no seu consultório. E ela, casada, já mãe de um filho, era 2, ela estava grávida, e aí tinha um mioma no seu útero.
E ela passou pelo médico e o médico disse: olha, é o seguinte, Giana, para tu salvar a tua vida, vamos ter que sacrificar o bebê. Porque se formos fazer o tratamento, o feto, o bebê, ele não vai existir. Então, tu vai salvar a tua vida. E ela não aceitou de maneira alguma. Ela não quis fazer esse tratamento. E ela levou essa gravidez até o momento de dar à luz. E a criança nasceu saudável, mas ela morreu. E ela se tornou essa Santa Giana, onde as mulheres, elas pedem a intercessão dela. Eu fui numa casa de uma jovem que estava grávida, e uma gravidez de risco, também com problema de mioma no útero. E eu disse a ela: você conhece Santa Giana? Não, procura conhecer na internet. E a partir de hoje, pede a intercessão dela, reza ela todo dia. E aí, o tempo passou. Quando foi uns dias, estava na capela do capoeiro, fiz a pregação lá, e a irmã dela veio e disse: olha, minha irmã está lá na casa de mãe, está de bebê nos braços. Eu digo: glória. Eu digo: ela estava rezando a Santa Giana? Sim, ela se pegou com Santa Giana. Então os santos estão no nosso meio, né? Santos, porque o Espírito Santo é quem faz santos. Na medida que nós vamos abrindo o nosso coração à graça de Deus, essa graça vai operando poderosamente na nossa vida, meus irmãos. Aqui a gente viu Jesus entrar na casa de Pedro. Pessoas foram pedir a Jesus pela sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava com uma febre tão alta que ela estava acamada. Jesus foi lá e curou. Quando aconteceu a cura na sogra de Pedro, foi que ela passou a fazer, de imediato ela passou a servir. Ela passou a servir, meus irmãos. Então, quando nós somos tocados pela graça de Deus, que somos curados, nós devemos servir Jesus. Não podemos ficar acomodados. Desde o tempo que, num grupo de oração, eu fiz uma experiência de Jesus, que eu deixei de beber, deixei de ser doido na comunidade. Tá aí Rosinha que sabe, que me viu nascer, né, Rosinha? Nasci em 79, Rosinha já me pegou nos braços. E Rosinha viu também quando eu me tornei adolescente e tudo, que comecei a beber, que eu ficava louco, que tinha que amarrar. Doido. As meninas também viam essa situação. Uns diziam que era espírito, era escoço. Era bebida. Eu nunca toquei em droga, essas drogas ilícitas, maconha, essas drogas eu não conheço, nunca usei. Era álcool. E um terreiro de macumba que tinha na comunidade que eu frequentava. Então, acho que eu peguei uma contaminação. O primeiro terreno para vender foi uma senhora, ela botou um terreiro. E para nós ali na comunidade era como se diz assim, era a diversão, era uma curiosidade. A gente correu olhar pelas brechas da janela, pela porta. Tem a neta de Dona Judite que bateu no tambor e eu queria aprender e aquela coisa toda. Pronto, era a diversão. Peguei essa contaminação, quando bebia ficava doido, porque existem os espíritos malignos. E foi a partir do grupo de oração que eu fiz a experiência do Senhor, a experiência de Jesus, e minha vida foi transformada. Mas eu não fiquei ali parado. A partir que a graça de Deus agiu na minha vida, eu me tornei, né, servo dessa graça. Então, aonde me chamar, eu vou para levar a palavra de Deus. Aonde me convidar, eu vou, seja na renovação, seja no momento de oração. É para levar Jesus, é comigo mesmo. Eu vou testemunhar, eu vou levar essa graça, porque tantos e tantos são impactados com essa graça, e através desse ministério, através do trabalho que o Senhor me confiou, outras pessoas já foram libertadas. Tantas pessoas que foram libertadas. Então nós não podemos ficar parados. Se Jesus te tocou, se a graça de Deus te transformou, se Deus te chamou, meu irmão, minha irmã, não fique acomodado. Vá, porque é só o que nós vamos encontrar diante de Deus. É só o que nós vamos escolher diante de Deus. Olha, o teu carro de luxo, o teu ouro, isso vai enferrujar. Ninguém sabe nem quem é que vai, na mão de quem vai enferrujar o teu ouro, quem tem a tua prata. Tudo vai passar, meus irmãos. A única coisa que nós vamos encontrar diante de Deus é o quanto amamos, é o quanto nós nos entregamos aqui na presença de Deus, é o quanto o nosso coração está entregue nesse momento. Isso, porque eu não sei, nem o meu coração,
Nem o pensamento. Ora eu estou com o pensamento, depois foge. O pensamento vem, um pensamento que eu não quero, eu não mando nem meu pensamento. Eu não sei, mas Jesus sabe de todos nós. Então, meus irmãos, é preciso servir a Jesus. Não vamos perder tempo. Diz a palavra que Jesus, naquele dia, não curou só a sogra de Pedro, mas muitos outros vieram com doenças, Jesus curou. E diz que os demônios saíam de pessoas aos gritos, gritando de medo da presença de Deus. Então a presença do Senhor é terror para os demônios, meus irmãos. A presença de Jesus é terror para os demônios. Queres exorcizar o mal? Queres que o demônio saia da tua casa? Convida Jesus a entrar, que eu duvido o demônio ficar. Convida. Na minha casa não tem demônio. Se tiver confusão, desavença, tudo que não presta, as pessoas não são más. Deus não fez ninguém mal, não. Fulano é mal, não presta. Não, Deus não fez ninguém ruim, ninguém mal. É o espírito maligno que semeou joio no coração e traz essas desavenças. Em Efésios 6,10 vem dizer que não é contra homens de carne e sangue que lutamos, mas forças espirituais do mal espalhadas nos ares, meus irmãos. E as forças espirituais do mal espalhadas nos ares só se vence pelo poder da oração, chamando Jesus para o nosso lar. Agora chamando mesmo, que Jesus, como é entronizado aqui, foi entronizado um dia, e hoje nós estamos renovando o compromisso com Ele. Ele é Senhor dessa casa, Ele é Senhor dessa família, mas que não seja somente o momento que convida a comunidade para fazer, não, Ele é Senhor mesmo. E o dono da casa, na pessoa do cabeça, Ele é aquela autoridade. Deus deu ao homem a autoridade no lar, não é autoritarismo, a autoridade de dizer aqui, quem manda é Jesus. O mal não entra nessa casa. Aquilo que não é de Deus, eu não permito entrar nessa casa. Deus deu autoridade ao pai de família. Tem homem que quer ser machão, autoritarismo, nem para trazer o que não presta para dentro de casa. Seja homem, tenha sua autoridade para trazer Jesus para dentro de sua casa. Não, meu filho, minha filha, isso não é de Deus. É isso aqui que é de Deus. Vamos mudar essa programação. Vamos mudar essa conversa. Certo? Como é que traz o demônio para dentro de casa? Quando a gente chega dentro de casa, a gente tá a família para fofocar. Quando vai botar na televisão ali uma programação, tudo que está negando a fé cristã. Quando traz bebedeira para dentro de casa. Me desculpe quem bebe, mas a bebida é do capeta. Desculpe quem bebe socialmente, mas a maioria não bebe socialmente. Tantas desavenças e destruição na família por conta do álcool. Do álcool, meus irmãos. Então não tem como eu dizer que isso presta. É uma droga, embora lícita, mas é uma droga, tal qual quanto as outras drogas que estão destruindo famílias e lares. É uma droga. É uma droga. E tem aí destruído tantas famílias. Tantas famílias. Frei Damião, quando andou aqui, ele dizia que, ele falava que a bebida era o mijo, né? A urina do diabo. Eram as palavras dele. E eu confirmo com ele e acrescento: a bebida é o mijo do diabo e as drogas são o excremento do diabo. Tem destruído as famílias, tem trazido dor e sofrimento. Eu pergunto a mim, a você, o que traz sofrimento para uma família, isso é bom? Não. Mas eu bebo socialmente. Que bom, meu irmão, mas você e 1000 se tira um que bebe socialmente, que aquele nunca te prejudicou, mas a maioria não bebe. Aí a igreja diz assim, a igreja católica, na sua doutrina, ela não condena a bebida, mas ela diz assim: a igreja condena a embriaguez, mas a bebida em si, a igreja não condena. Aí eu pergunto a mim e a você, como que a gente pode controlar a pessoa de se embriagar? Pode não. Quem bebe já bebe para sentir o efeito, né? Para se embriagar, olha, eu vou beber, mas eu vou beber até um certo ponto. São poucos que fazem isso. Os mais velhos tem um negócio, né? Um item lá de meizinha com a cachaça, tomava só aquela dose pro roçado, e ali era naquela dose. No outro dia tomava aquela outra dose para tomar banho.
tudo bem. Mas hoje o mundo aí, vixe Maria, quer fazer profissão, e o alcoolismo, quando se torna alcoólatra, a pessoa só deixa quando morre. Só deixa quando morre. Esses dias morreu um jovenzinho de São Sebastião, jovem, jovem, de bebida. De bebida, meus irmãos. Então, peço a cada um de nós, com nosso coração em Cristo, para que nós possamos pedir a graça a Deus de não compactuarmos com aquilo que não é de Deus. Que a graça de Deus venha no nosso coração, nos liberte de tudo aquilo que nos tira de Deus. É bem verdade que Jesus, na sua infinita misericórdia, Ele não veio para condenar, mas para salvar. E Ele está presente aqui e quer salvar a cada um de nós. Por isso, com o teu coração em Deus, tenhamos a confiança e nos aproximemos dele com confiança, porque Ele veio para nos salvar. A palavra diz que Jesus veio procurar e salvar o que estava perdido. Então, se até então nós estávamos perdidos da verdade dessa palavra, hoje fomos encontrados por esse bom pastor que é Jesus, que quer conduzir a cada um de nós ao caminho que conduz ao céu. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E volto a dizer, para mim e para você, tudo vai passar. Tudo. O ano passado tem algumas pessoas que estavam ainda conosco, hoje não estão mais. Tudo vai passar. Tudo. E o bom, eu digo bom, que ninguém sabe a hora, porque se soubesse entrar em desespero. E por não saber o dia nem a hora, por isso que nós devemos orar e vigiar. E buscar nos preparar em Deus, estar em Deus, e não nos iludirmos com a chamada do mundo, dizendo, vem para aqui, vem para aqui. Ah, deixa esse negócio de reza, reza é para os velhos, reza para esse povo fanático. É assim que o mundo vai pregando, principalmente a juventude, vem para cá. Não. Reza, está na presença de Deus, primeiramente é para quem ama Jesus, e segundo para quem é inteligente, é sábio, que está buscando a sabedoria do alto. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom ver crianças aqui, as mães não se angustiem porque a criança chora, a criança brinca, não. Então, Jesus estava pregando e tem umas crianças assim, como essas aqui, estavam fazendo zoada, outros brigavam, choravam, e aí os discípulos começaram a afastar as crianças para não perturbar o mestre. Jesus fez o quê? Repreendeu os discípulos. Epa! Deixa os meninos, deixa as crianças, deixa elas virem a mim, porque o reino dos céus é de quem se assemelhar a criança como essa. Foi isso que Jesus disse. Então o reino dos céus é quem se assemelhar a criança como essa. Aí você pergunta, como a criança? Coração puro, não tem pretensão como nós temos de grandeza. Criança que, se eles não brigar aqui na mesma hora, já esqueceu. Às vezes o pai pode ficar meio sentido, mas as crianças já esqueceu. Jesus diz, quem não se assemelhar uma criança como essa não vai entrar no reino dos céus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.